distinta do que uma multidão. Isso é uma posição teórica muito forte e que leva imediatamente vários problemas, em particular de natureza política. Se as instituições são, nas suas modalidades de funcionamento, comparáveis ao que ocorre na multidão, isso implica uma consequência maior na definição do que é uma instituição tão fundamental como o Estado. Para o discurso republicano tradicional, o Estado, como instituição nobre e respeitada, se define como convergência de opiniões e ações individuais e racionais. Isso todo no sentido do contrato social do Rousseau. O Estado é pensado como essa convergência das ações, dos pensamentos, das opiniões dos indivíduos racionais. Agora, já que a multidão atua sem consciência própria, a instituição estadual não pode mais ser definida como o resultado de um contrato voluntário e consciente por parte de indivíduos inteligentes e livres. E, na verdade, na história política do século XIX, essa contradição entre a ideia que a gente se faz do Estado como uma coisa positiva, criada através de um processo de convergência e de consenso, essa contradição nutrirá de maneira permanente, durante o século XIX, um movimento antidemocrático. Bom, se o Estado funciona como uma massa, por que vamos delegar o nosso poder a esse corpo inconsciente chamado Estado? Do outro lado, os republicanos democratas, como Durkheim, defenderam a posição segundo a qual, através da educação, através da reconstituição de uma moral civil, era possível obviar a falta da consciência das massas. Mas era um trabalho da República. A Terceira República tem dedicado muito empenho, muito dinheiro, muita força ideológica à criação desse consenso, apesar do reconhecimento pela sociologia da falta de consciência das massas. Então, para Durkheim, a sociedade, ou melhor, o social, existe exatamente como sujeito coletivo. Desde o momento que vários homens e mulheres se reúnem, isso forma um sujeito coletivo. Desse ponto de vista, não só o Estado ou a Igreja são instituições. Todas as ocasiões onde um número amplo de pessoas se reúnem constituem uma instituição. Então, tem um fenômeno de cristalização através do número de gente que cristaliza algo que temos que chamar instituição. Por consequência, todas as pessoas implicadas nesses agrupamentos estão submetidas
as regras de funcionamento das instituições. Não só eles participam da Constituição, mas são, já que existe a estrutura institucional, eles têm que se submeter às regras de funcionamento institucional. A multidão representa, pois, para Durkheim, a manifestação privilegiada da aparição do sujeito coletivo como entidade autônoma, exterior a cada um dos membros daquela multidão. A instituição é exterior aos membros. Nas ocasiões de agrupamento social coletivo, o indivíduo não é mais ele mesmo. Uma frase muito forte do Durkheim. Ele não é ele mesmo. Ele se torna, o indivíduo pegado na instituição, se torna um outro. Até o ponto de os valores coletivos virem a se substituir aos valores próprios e conscientes do sujeito. Então, você vê quanto forte é essa lógica da instituição. Toda pertencia, não sei se a palavra existe, mas no sentido de dependência. Então, eu faço parte de uma instituição, então pertenço a essa instituição. Essa pertencia, ou dependência social, obedece à lógica do Durkheim chama isso o fenômeno social. No grupo social, na sociedade, os valores do sujeito a ele se impõem desde o exterior. Assim, toda a pertencia social, ou dependência social, é sujeição. Então, essa palavra vai nos ocupar um tempinho. Sujeição. É sujeição porque estou na dependência das regras que se constituem na instituição. Aqui aparece, com essa palavra sujeição, uma ambiguidade, também uma polissemia, ligada à raiz do conceito de sujeito. Polissemia essa sobre a qual Louis Althusser e todo o estruturalismo, todos juntos, mas foi ele realmente que trabalhou esse conceito da sujeição, vai assentar a sua rejeição do conceito clássico de sujeito. Em latino, sujeito é o que está por baixo, o que está dominado. Já se vê o quanto essa concepção, voltando ao termo do latino, está em contradição com o conceito tradicional humanista do sujeito, que está essa consciência poderosa que se impõe no mundo através de sua ação, através do seu poder de consciência, de racionalidade, etc., etc. Não, ao contrário, isso nos chama a atenção o texto de Althusser, toda sujeição é um efeito de poder. Não é poder, é efeito de poder. O sujeito é efeito do poder. Isso também foi escrito várias vezes por Michel Foucault, o primeiro Michel Foucault. Você vai ver que no decorrer do seminário eu vou falar do primeiro Foucault e do segundo Foucault. Também do primeiro Bard, do segundo Bard, do primeiro Goldman, do segundo Goldman. Bom, não, estamos num momento de
de transformação. Então, os pensamentos se transformam. Estou contando a história das transformações. Mas para o Foucault, primeiro, depois ele vai discutir a questão do poder. Né? Mas, para esse primeiro Foucault, o sujeito é efeito do poder. Para Althusser, a subjetividade existe meramente como produto da ideologia burguesa. Essa subjetividade aparece no discurso de Althusser como imposta ao indivíduo desde o exterior. Então, pelo grupo, pela classe. Ela fica, de uma certa maneira, como um lugar pronto para ser descoberto, para que o indivíduo se descobre a ele mesmo como sujeito. Descoberta que ele faria como se essa subjetividade, fosse a própria essência dele. E daí o tema, repetido quantas vezes nos textos althusserianos, digamos, daí a ilusão de ser um sujeito. A ilusão porque não é uma decisão minha, é só que eu vou ocupar um lugar preparado pela ideologia, preparado para mim e para me enganar. Na verdade, o indivíduo está só, e essa é uma palavra fundamental para Althusser e, de uma certa maneira, para todos. O indivíduo está interpelado enquanto sujeito pela ideologia. Não somos livres de ser ou não ser sujeitos. Somos determinados ao ser. Bom, a ilusão do indivíduo é de crer nessa interpelação, de confiar nessa interpelação, de crer que ela corresponde à sua essência, que ela é a sua própria essência, enquanto indivíduo. Então, esse conceito de interpelação me chamou muito a atenção. Na época não tinha pensado nisso, mas pensando no conceito de Max Weber de Berufung, a Berufung é a interpelação do sujeito dentro de uma cosmologia teocrática, né? Tem o Deus que me interpela e me dá uma posição na sociedade. Sou interpelado como bom capitalista, por exemplo, não? No livro de Max Weber sobre o espírito do capitalismo. Então, acho interessante, e não teve realmente tempo de trabalhar, de elaborar mais para frente essa conexão entre o conceito weberiano de Berufung e o conceito de interpelação do Althusser, mas acho que dá para pensar. Né? Dá para pensar porque nos dois casos se trata da maneira como as instituições chamam os indivíduos a eles serem tal ou tal sujeito, a se crer e a agir como sujeito. Assim, através dessas
várias posições da sociologia durkheimiana. Se poderia falar também do Bourdieu, que herderá bastante do Althusser e do Durkheim. O sujeito, como conceito da metafísica ocidental, se revela uma construção social. Uma construção ideológica e ainda mais uma construção perversa, enquanto o sentimento íntimo da autonomia, esse sentimento que é próprio à consciência de ser sujeito, nada mais é que manipulação e determinação pelas instituições sociais, as quais, como bem se sabe, o Althusser chama de aparelhos ideológicos de Estado. Bom, na bibliografia mencionei esse importante artigo sobre os aparelhos ideológicos de Estado. Nem esse nem os outros vou poder comentar completamente, mas entram nessa história, nesse ponto, quando se fala da interpelação e do papel fundamental das instituições. Efeito de poder, como diz Foucault. O sujeito, na concepção do primeiro estruturalismo, é mera ilusão e determinação. Bom, deixo para depois a transformação do pensamento do Foucault, o apelo aos filósofos estoicos, gregos, etc., para reconstruir a possibilidade de uma autoprodução do sujeito. Mas isso eu vou tratar desse ponto mais tarde. Voltamos, pois, aos aspectos sociológicos. Como em toda instituição, o sujeito não é necessariamente consciente dessa determinação externa. De maneira que só nos momentos em que ele organiza a sua própria resistência contra esses valores que lhe foram impostos desde o exterior, só nesse momento ele pode ganhar um ponto de vista consciente. Pode ficar consciente da violência institucional produzida pelo sujeito coletivo. Isso é importante lembrar porque a discussão nos anos 60 é uma discussão sobre a possibilidade de resistência, sobre a questão da negatividade e, portanto, da transformação histórica. Porque sem as estruturas, as instituições ficam totalmente poderosas, se não tem um momento de tomar de consciência para reverter, para mudar o rumo da história, nesse caso, já estamos no fim da história. Não tem mais história. Mas, por enquanto, estou falando da instituição, e em toda instituição, seja uma comunidade, um partido, uma igreja, um movimento social, grupo de artistas, etc., a reunião dos indivíduos leva para a formação de um sujeito coletivo